na parte comercial da editora. Fiquem à vontade para conversar conosco. Vamos estar aí hoje e amanhã juntos. Tudo aquilo que tiver, assim, estou inteiramente à disposição. Os professores Ivan e o Carlos Alfonso Varati, acredito que da mesma forma. É um momento de crescimento, é um momento da gente estar aqui interagindo todos juntos, e vamos procurar, sim, aproveitar o máximo tempo possível que estamos juntos aqui. Amém? Agradeço imensamente a todos. Boa noite. Para mim é um privilégio muito grande falar para um grupo de especialistas no pensamento arminiano aqui no Brasil. Mas também, além desta honra que sinto, sinto o peso da responsabilidade. Bom, uma rápida apresentação, a pedido do Wellington. Eu, como já foi dito, tenho algumas pesquisas, publicadas inclusive pela editora Reflexão, acerca do pensamento arminiano e também em outros temas correlatos. Eu sou bacharel em Direito, sou também advogado, sou bacharel em Filosofia e bacharel em Teologia. Sou mestre em Direito, também sou mestre em Ciências da Religião, tenho doutorado em Direito e também tenho pós-doutorado em Direito. Recentemente, concluí um segundo pós-doutorado em Ciências da Religião e atualmente eu, em decorrência das minhas pesquisas, estou envolvido no meu 42º livro. Muitos deles já publicados e outros se encontram no prelo. Pois bem, feitas estas considerações iniciais, eu de início quero antecipar o tema da minha palestra, o tema da minha fala, na verdade o tema para o nosso diálogo hoje. Eu pretendo, a pedido, não ultrapassar 1 hora de comunicação, para que posteriormente possamos ouvir o próximo palestrante e também sobrar um período para questionamentos, para o diálogo propriamente dito. Bom, o tema da minha fala é o seguinte: fake arminianismo, quando os fiéis batem às portas do Poder Judiciário em busca de socorro. Bom, deixa eu explicar isso melhor. Um dos grandes desafios, melhor dizendo, no que diz respeito ao arminianismo, no primeiro instante, é deixar bem claro o que é arminianismo e rejeitar aquilo que nós consideramos pseudo-arminianismos ou variações distantes daquilo que ensinou Jacques Armin. Na minha fala hoje, eu trabalho com aquilo que tenho chamado já há algum tempo de fake arminianismo. Lembrando que o prefixo fake significa falso, ou seja, há um falso arminianismo, uma falsa percepção do arminianismo que, de certa maneira, tem ganhado espaço tanto na mídia e agora começou a chegar no Poder Judiciário. Eu tenho 2 casos que pretendo apresentar. São 2 casos paradigmáticos de uma agência religiosa, uma organização religiosa, que de algum tempo para cá começou a ser identificada como arminiana. Classificação esta que eu rejeito. Na verdade, desta agência religiosa, que em breve revelo qual, não há nada de um arminianismo clássico, mas ao contrário, há
uma identificação equivocada do arminianismo. Assim como equívocos ou classificações ou tipologias equivocadas do arminianismo, nós encontramos desde os idos em que Jacó Armínio se debateu com vários de seus opositores. Como bem sabemos, período em que desde lá de trás ele era classificado, digamos assim, como pelagiano, ou ora semipelagiano, ou variações que dizem respeito a segmentações que Jacó Armínio rebateu com veemência. Pois bem, antes de apresentar esses dois casos, eu gostaria de preliminarmente dizer o porquê eu tenho essa proposta para a nossa reflexão neste momento. Observem só, eu entendo e coloco isso para que todos nós pensemos de início. Eu entendo que o pensamento arminiano no Brasil passa por um momento muito precioso, muito significativo. Mas antes de tão somente levarmos essa concepção como uma verdade estanque, convém refletirmos um pouco a respeito. Observe, nós tivemos algumas fases do arminianismo em território nacional. E observando a história, a nossa história, eu criei, de certa maneira, algumas fases, apenas para que nós venhamos compreender melhor o momento atual e, eventualmente, projetarmos um futuro. Observe, há algum tempo, nós nos deparamos com uma primeira fase aqui no Brasil deste pensamento arminiano. Essa primeira fase diz respeito ao instante em que bons textos foram traduzidos para o português e, de certa maneira, houve a possibilidade para que um maior número de leitores tivessem acesso aos textos de Armínio e também textos arminianos. Esta primeira fase, ela inaugurou, isso já há algum tempo, um reflorescimento ou um novo instante do movimento, do pensamento arminiano em território nacional. Isso não quer dizer que há 100, 200, 50 anos não havia um conjunto ou um núcleo arminiano no Brasil. Não estou querendo dizer isso. Estou querendo dizer que, nesta primeira fase, com a tradução de bons textos, inclusive em editoras que vêm cada vez mais contribuindo para o pensamento arminiano, o grande público, um grande conjunto de leitores passou de fato a ter acesso a Armínio, sobretudo em primeira mão. Inclusive, destaco neste contexto o próprio professor Carlos Bailati, que traduziu nessa perspectiva Romanos 9, um texto extremamente precioso que até então não se tinha acesso na língua portuguesa. Então, esta é a primeira fase que vai se relacionando ainda com outras fases. Quais sejam? Então, esta é a primeira fase, repito, o momento das traduções, do acesso ao grande público leitor, a formação de uma consciência cristã numa perspectiva arminiana diferenciada e, de certa maneira, robusta. Num segundo momento, nós nos deparamos com uma fase, digamos, de debates. O momento dos debates acalorados, o momento em que certos grupos de linhas teológicas chamam os arminianos para o debate e começam a notar que entre arminianos também há bons debatedores. Há também pensadores entre nós arminianos que não fogem de um debate de alto nível. Então, esta segunda fase, ela está diretamente relacionada a esse reflorescimento, a esse crescimento que surgiu lá atrás, na primeira fase, com as traduções, etc. Então nós temos, nesta segunda fase, repito, um momento de debates, um momento em que
arminianos se mostram preparados para sustentar aquilo que de fato creem, não mais pelo conhecimento de segunda ou terceira mão, não mais por uma perspectiva de leitura daquilo que eu ouvi dizer, eu li, não, diferente. De modo que, em certos debates, com figuras extremamente relevantes na tradição cristã brasileira, encontramos arminianos, de maneira bastante séria, dizendo: não é assim que pensam nós, arminianos. Nós pensamos num outro sentido. Nós temos convicções teológicas neste rumo. Essa fase ela foi muito preciosa e mostra-se preciosa. Por quê? Demonstra um amadurecimento na perspectiva ou entre os arminianos. Amadurecemos. Agora, há uma outra fase que também estamos a experimentar no Brasil, que é a fase da elaboração de bons textos de autores nacionais. Agora, quando pensamos no pensamento, quando pensamos em Armínio, não é necessário ficarmos totalmente sujeitos a autores estrangeiros. Não é que aqui eu estou dizendo que nós temos ojeriza a autores estrangeiros. Nada disso. Mas estou dizendo que nós evoluímos nessa terceira fase. Ou seja, o Brasil já começou a produzir bons textos, demonstrando a pujança do pensamento arminiano. Mas estamos nessas três fases aguardando a quarta fase do pensamento arminiano em território nacional. Esta quarta fase, ela exige, neste instante, e exigirá para o futuro, de pensadores de linha arminiana que estejam preparados para enfrentar os grandes dilemas da realidade humana hoje. O que eu quero dizer com isso? Nesta quarta fase que eu anseio e tenho me dedicado bastante em alertar os colegas, pessoas seletas como estas aqui reunidas nesta noite, que é: chegou o momento de nós nos lançarmos para a quarta fase, que é a formação de um pensamento arminiano autônomo, robusto, maduro. De que maneira? Esta quarta fase, ela abre espaço e, na verdade, acaba por exigir congressos arminianos, pós-graduações, para que haja núcleos pensantes aptos para o enfrentamento dos dilemas atuais. Por quê, caríssimos? Temos o legado de Jacó Armínio. Temos esse legado, que remonta desde alguns séculos. Entretanto, é necessário que nós estejamos preparados para avançarmos. Se Jacó Armínio estivesse vivo nos dias de hoje, por hipótese, certamente ele estaria enfrentando os grandes dilemas do nosso tempo. Então, o que eu quero dizer com isso? Qual é a minha proposta? Chegou o momento de produzirmos um pensamento, uma escola brasileira de pensamento arminiano autônoma, nossa, preparada para o enfrentamento
dos nossos problemas e, quiçá, para o enfrentamento dos grandes temas contemporâneos. Só para citar um exemplo, nós bem sabemos que no Brasil a escravidão foi oficialmente, ou pelo menos de maneira formal, extinta, encerrada no final do século XIX. Mas, por outro lado, nós que experimentamos o Brasil, que vivenciamos o Brasil, estamos preocupados com a condição do homem, da criatura, da condição do ser humano em território nacional, nós bem sabemos que nós temos hoje uma estrutura extremamente escravocrata nos dias atuais. Cito um exemplo. O juro bancário. Vivemos em uma época em que o sistema financeiro nacional chega a cobrar quase 500% de juros ao ano do cartão de crédito, quase 400% de juros ao ano no cheque especial. Será que não há uma discussão teológica da perspectiva arminiana para o enfrentamento desta estrutura escravocrata que cada vez ganha mais espaço no território brasileiro? Quantas e quantas famílias são destruídas em decorrência da ganância do sistema financeiro nacional? Quantas pessoas amadas por Deus perdem a saúde em decorrência de juros bancários, de exploração diuturna nesse sistema financeiro opressor? Será que não há nenhuma resposta teológica, nenhuma discussão a respeito disso? Será que Armínio, se vivesse nos dias atuais, não discutiria a partir de uma visão bíblica a respeito dessa estrutura de opressão? Eu tenho a impressão que sim. Este é apenas um ponto, poder citar ainda várias outras perspectivas que poderiam ser enfrentadas a partir de um pensamento teológico maduro, autônomo, a partir da realidade nacional. Pois bem, isto posto, e eu sonho, tenho sonhado com isso, tenho sonhado que eventos como estes abram espaço para cérebros pensantes que não tenham receio de enfrentar os dilemas do nosso país à luz do texto sagrado, à luz das Sagradas Escrituras. Bom, fica, portanto, esta proposta. E gostaria que todos vocês aqui presentes e os nossos colegas que assistirão esse vídeo em breve, acerca desta urgência. 4 fases. A primeira, já experimentamos. A segunda, também. A terceira, estamos a experimentar. Falta agora a 4ª. E para a 4ª fase, é necessário homens e mulheres que não se conformem com o status quo. Bom, caríssimos, feitas essas considerações preliminares, eu quero falar o seguinte, já que o tema da minha palestra, dessa minha comunicação, é fake arminianismo, quando os fiéis batem as portas do Poder Judiciário em busca de socorro. Quase que eu coloquei em busca de salvação, mas aí teremos uma discussão teológica. Mas a ideia é a seguinte: há algumas estruturas religiosas que, de certa maneira, passaram a não se satisfazerem com lãs de ovelhas, mas agora estão em busca da carne, dos ossos. É a respeito disso que eu quero tratar.
São sobre estas questões que eu gostaria de me debruçar nesta noite, rapidamente, a partir de 2 casos que foram levados ao Poder Judiciário. Pois bem, no primeiro momento, deixa eu dizer o porquê eu escolhi esse assunto. Recentemente, um grande líder da igreja brasileira, que inclusive foi um dos meus professores, ele disse equivocadamente, digo isso com todo o zelo, mas disse equivocadamente, que a maior organização neopentecostal deste país é arminiana. Disse categoricamente que a Igreja Universal do Reino de Deus, a IURD, é arminiana. Essa afirmação não se sustenta. Inclusive, curiosamente, o neopentecostalismo, de certa maneira, ele circula no campo religioso brasileiro quase que sem parentesco. Explico melhor. Tanto o calvinismo quanto o arminianismo não está muito interessado em apadrinhar o neopentecostalismo e manifestações neopentecostais. E de repente, nós arminianos, outrora acusados por alguns grupos, outrora acusados disso, daquilo outro, pelagianos, semi-pelagianos e por aí vai, agora me deparo com esta afirmação, que determinada organização não pentecostal é arminiana. E curiosamente isso viralizou-se pela internet. Um dia desses, estava eu em sala de aula e me deparo com uma pergunta: o que você tem a dizer a respeito desta organização arminiana neopentecostal? Puxa, espera um pouquinho. Tem alguma coisa equivocada. Eu não consigo, para ser sincero, encaixar o pensamento arminiano em certas expressões religiosas neopentecostais do nosso país. A não ser que eu comece a sustentar, a partir da teologia da prosperidade, que o eleito, ele é eleito e por conta disso, ele, nesta condição, foi separado desde a eternidade para ser rico, para decretar que o sucesso financeiro será uma realidade na vida. A não ser que, eventualmente, haja um encaixe do tipo o membro ou o cristão rico que tem o toque de Midas, onde toca vira ouro, ele foi predestinado para isso e por este motivo, inclusive, está nesta agência religiosa, ou na agência religiosa Y. Ou por aí vai. Mas, realmente, eu não consigo encaixar. Não há uma preocupação nesse sentido. Eu tenho muito respeito aos nossos irmãos que encontraram refúgio nestas organizações religiosas que colocam o dinheiro, infelizmente, como o grande objetivo da vida. Eu tenho respeito e muito respeito a estes irmãos. De modo que a minha fala aqui não se trata de um argumento ad hominem, ou seja, não estou aqui criticando pessoas, mesmo porque considero pessoas que se submeteram e às vezes estão
nesse contexto, acreditando no que ali é ensinado, acreditando na força do dinheiro, quando lidamos com teologia da prosperidade, que é a grande bandeira do neopentecostalismo. Eu entendo que essas pessoas merecem por nós serem acolhidas e educadas, ensinadas. Então, não vai nenhuma crítica a essas pessoas. Na verdade, vai aqui um pesar, uma reprovação a líderes religiosos que transformaram o campo religioso brasileiro em mercado. Aqui vai a minha crítica. Minha crítica voraz, com toda a minha energia, a líderes religiosos que fizeram da fé um negócio. Líderes religiosos que conceberam um mercado de consumo religioso e olham para pessoas não como fiéis, mas como um público-alvo para a oferta de bens simbólicos de religião. Isto, de fato, é algo que eu me revolto. E é para estes grupos, estes líderes religiosos, que eu tenho dedicado a minha energia. Para os fiéis, o meu amor, até a minha tristeza, principalmente quando me deparo com circunstâncias como estas que vou revelar em breve. Então, vamos diretamente aos pontos. Nós vivemos no Brasil uma espécie de judicialização da fé que começou, de certa maneira, a crescer entre nós. Que história é essa de judicialização da fé? Esse termo judicialização não é novo na área jurídica. Tanto que nós falamos hoje, já há algum tempo, em judicialização da saúde, ou seja, quando o Estado, ele cria espaços de litígio, quando o Estado não resolve as necessidades de saúde da população. Então é muito comum que pessoas se dirijam ao Poder Judiciário para obter tratamento de saúde negado pelo próprio Poder Executivo, pelo SUS, enfim, pela saúde pública. Então isso nós chamamos judicialização da saúde. Por quê? Não era para ser assim. O correto era o cidadão brasileiro, por conta da Constituição brasileira, o cidadão brasileiro necessita de um tratamento. Ele vai até o SUS, Sistema Único de Saúde, que inclusive garante a saúde universal, saúde para todos. Então o SUS garantiria o tratamento com qualidade para este necessitado. Quando o próprio Estado não cumpre aquilo que prometeu na Constituição Federal, surge a necessidade desse cidadão ir ao Poder Judiciário para garantir o seu tratamento. Então a isso nós chamamos de judicialização da saúde. Observe a ideia. O Estado fez uma promessa, esse Estado não cumpre a promessa, porque, convenhamos, se nós circularmos por vários hospitais públicos do nosso país, nós vamos encontrar pessoas padecendo nas filas dos hospitais, padecendo em macas, ficando meses e meses aguardando exames, inclusive pessoas que morrem à míngua em nosso país. E onde estão os teólogos para discutir isso? Mas é uma outra questão, né? Mas vamos lá. Então, diante disso, surge a necessidade de judicializar. Vou até o Poder Judiciário para garantir aquilo que o Estado me prometeu. Ampla saúde lá na Constituição Federal. Temos ainda a judicialização da política. E é isso que nós estamos assistindo, né? O Poder Legislativo cria vários mecanismos de litígio, um lado brigando com o outro, oposição brigando com a situação, e de repente chega-se ao Poder Judiciário para dizer: Poder Judiciário, resolve. Assistimos isso recentemente no impeachment de Dilma Rousseff, onde o Poder Judiciário foi invocado para que ele, o Poder Judiciário, no caso o Supremo Tribunal Federal, apresentasse o rito para o impeachment.
que isso se chama judicialização da política. Não resolveram interna corporis, não resolveram no contexto político, e a partir daí leva-se o Poder Judiciário para que o Poder Judiciário